Bem-vindos ao podcast No Meio do Mundo. Neste espaço de conversa e de partilha, procuramos trazer pessoas que nos possam enriquecer com o seu percurso, com a sua experiência, com as suas vidas. E que é isso que vem fazer, partilhar um bocadinho connosco aquilo que é a sua biografia, por um lado, mas sempre com o foco também num outro elemento, que é o papel de Deus nessa biografia. Hoje temos connosco o Luís Vaz Freire, um homem de 51 anos, meu bom amigo, e portanto há aqui uma relação pessoal de amizade que assim à maneira de declaração de interesses convém fazer, e que acedeu a este convite assim um bocado atrevido de vir conversar sobre a sua vida. De maneira que, Luís, muito obrigado por teres aceitado. Muito obrigado eu pelo desafio. Espero que este não seja o último programa e que seja mais, que haja mais. Não será seguramente por tua causa que o programa acaba. Pode ser por outras razões, mas não será seguramente por ti. Ora bem, olha, se cá começávamos pela tua vida. Conta um bocadinho, sei que tens 2 irmãos, embora tenham sido 4 filhos, não é? Sim. Sei que tens uma parte das raízes familiares no norte do país, embora sejas maioritariamente de origem aqui alentejana e aburense. Começamos por aí, fala-nos um bocadinho da tua família, dos teus pais, das tuas raízes familiares e da tua ligação aqui a esta cidade de Évora. Muito bem. De facto, o meu avô materno é do Porto, é o único que é do Norte. A minha avó materna também é de Évora, mas fruto do casamento acabou por ir viver para o Porto. Daí também eu ter nascido no Porto, porque quando eu nasci o meu pai ainda estava no ultramar e a minha mãe de facto veio ter ao Porto e para estar perto e ter a ajuda da minha avó, então acabei por nascer no Porto e o meu irmão João e o meu irmão António também acabaram por nascer no Porto. O meu irmão José Sebastião, que faleceu, de facto é que nasceu em Évora, era o único evorense, mas pronto, já está com o pai. Faleceu muito pequenino, não foi? Sim, com cerca de 10 dias de idade, sim. Tu és o mais velho. Eu sou o mais velho dos 4, sim. Que diferença de idades é que tens com o teu irmão João e com o António? Com o meu irmão João são 3 anos e com o meu irmão António é que são 11. Portanto, 11. O José Sebastião estava entre o meu irmão João e o meu irmão António. E de facto acaba por ser muito interessante esta diferença de idades, porque eu e o meu irmão João acabámos por ser muito mais companheiros. Os jogos de bola, os jogos de ténis, os jogos acabávamos por jogar. Cresceram mais ou menos juntos. Com o António acabou por ser um bocadinho mais afastado, depois eu fui estudar para o Porto, não é? Quando fiz a universidade no Porto e desde essa altura acabei por sair de casa, não é? Nunca mais voltei a casa. E acabei por estar um bocadinho mais afastado do António. Daí também a influência mais forte do meu irmão João, que acabou por convencer o António a ser benfiquista, não é? Contra o meu clube. Muito contra a tua vontade. Que sou portista, não é? Mas pronto, lá está, coitado, a influência mais permanente. De vez em quando aí na família afastar esses conflitos clubísticos. Mas é saudável. É engraçado porque o meu pai é sportinguista, eu sou portista. E os teus irmãos são benfiquistas. Portanto, há para todos os gostos lá. Portanto, lá em casa há sempre alguém que ganha. E a minha mãe, às vezes, torce pelo Boa Vista. Portanto, era assim um clube da casa dos meus avós, porque viviam na Boa Vista, então havia um carinho especial pelo Boa Vista. Havia uma ligação afetiva ao Boa Vista. Está bem. Luís, tu cresces, embora tenhas nascido no Porto, como referiste, por essas razões que anunciaste, toda a tua vida foi por aqui, por Évora, tirando os períodos que foste estudar fora, não é?
Fizeste por aqui enfim, o percurso escolar normal, não foi? Sim. Até ao 12º. Sim. Até ao 12º estudei em Évora. Portanto, terminei o liceu na Severino de Faria, não é? Uhum. Nós chamávamos as Doroteias, não é? Porque era o antigo colégio das Doroteias. Uhum. E depois fui estudar para o Porto, para a Universidade Católica, Escola Superior de Biotecnologia. Foste estudar o quê? E fui estudar em Engenharia Alimentar. Porquê isso? E não Porquê outra coisa? Engenharia Alimentar? Porque eu sempre gostei mais de ciências. E achei que a biotecnologia podia dar uma vertente mais ampla no campo das ciências. Havia amigos meus que estavam a estudar em Évora, muitos deles foram para a zootecnia, e depois eu achei, mais um zootécnico, vamos ver quais é que são as outras alternativas. E de facto havia primos meus que estavam a estudar na Católica no Porto, mas estavam em Direito. E houve uma vez que me mostraram um panfleto de biotecnologia, eu já tinha ouvido falar, e então vamos ver o que é, aprofundei um bocadinho mais a informação sobre o curso. Era um curso inovador, muito bem conceituado, com a chancela forte da Universidade Católica, que dá sempre garantia de uma boa formação. Também tinha a felicidade do meu avô materno ainda viver no Porto, portanto a minha avó já tinha falecido, e então isso também facilitava as coisas. Também tinha onde tinha abrigo, tinhas onde pernoitar. Tinha abrigo, exatamente, tinha abrigo. Portanto, acabou por ser uma escolha fácil. E que, de facto, agradeço muito a oportunidade aos meus pais também de proporcionarem o poder estudar à universidade, porque, de facto, as propinas eram caras, não nada se comparava com as universidades estatais, ditas estatais. Tu estudas no Porto em que anos? Eu terminei em 98. 98. Portanto, ainda estamos muito pré-Bolonha, curso de 5 anos. 5 anos. Daqueles cursos de engenharia reconhecido pela Ordem dos Engenheiros. Que havia muito aquela rivalidade, às vezes, dos engenheiros, mas o curso é reconhecido pela Ordem, não é pela Ordem, por causa das matemáticas, etc. Eram os cursos um bocadinho mais puxados, mas dava-nos uma estrutura de base que, de facto, era interessante e é interessante, e acho que é importante os cursos, de facto, proporcionarem um desenvolvimento de raciocínio que nos ajuda, não é? Eu acho que a principal ferramenta que eu tive naquele curso foi exatamente aquela metodologia de nos fazer pensar, de sermos críticos, de apresentarmos com frequência trabalhos, com frequência até havia algumas disciplinas que até havia debates, em que a apresentação não era uma apresentação meramente formal para com o professor, havia um debate de ideias entre colegas, e isso motivava muito aquilo que é o desenvolvimento do raciocínio, muito da crítica, da autocrítica, e por exemplo, uma das coisas que eu achei muito interessante logo nas primeiras disciplinas era que, para além da análise laboratorial, para além de determinarmos o erro associado à metodologia e à análise que estávamos a fazer, em paralelo nós tínhamos que determinar o custo daquela mesma análise. Portanto, eu acho que também é uma coisa muito importante, é perceber o valor das coisas, não é? Porque as coisas todas têm um custo, não é? Às vezes há muito aquela ideia de que está presente nas pessoas que isso é o Estado paga, não é? Aquela coisa, não é? Essa é a entidade nebulosa, exatamente, parece que ninguém sabe o que é. Mas, na verdade, o dinheiro que o Estado tem é o nosso, e tem que ser o melhor gerido possível, porque se for mal gerido, há menos dinheiro das famílias e das empresas que vai ser mal obviamente gerido. Mas é este tipo de forma de ensinar acaba
por ajudar muito o sentido crítico e o perceber e dar o valor às coisas. Acho que isso é muito importante. Tu não quiseste que o teu percurso de formação académica terminasse com a licenciatura, quiseste complementar isso com um mestrado e depois com doutoramento. Fazes o mestrado na Nova, em Lisboa. Portanto, não já no Porto, mas vens para Lisboa fazer mestrado. Em quê? O mestrado que eu fiz na Nova é em regime de qualidade, sistemas de qualidade, essencialmente análise alimentar e qualidade. Já tem muito a ver com o que seria ao fim e ao cabo, o teu é um percurso que podemos dizer um percurso natural. Acho que houve a oportunidade que me foi dada e que muito agradeço à professora Ana Maria Costa Freitas de ter feito uma bolsa de investigação com ela e que, em paralelo, permitiu-me também fazer esse mestrado. Esse mestrado depois acabou por correr bem, por ter uma boa nota, e foi lançado o desafio. Na altura ela era a minha orientadora de mestrado e que acabou por ser minha orientadora de doutoramento e acabou por ser reitora da Universidade de Évora, que muito me orgulho também do percurso dela. E de facto o acordo foi, como tinha corrido bem, se eu de facto tivesse uma bolsa da FCT, então de facto avançaria para o doutoramento e tive a bolsa e depois e, portanto, fizeste já não disse o dito por não dito e avancei com o doutoramento. Portanto, o doutoramento veio na sequência do mestrado. Já agora, qual era a área de investigação? Eu trabalhei no mestrado com vinhos, que sempre foi uma coisa que me fascinou muito na área dos vinhos. E depois, no doutoramento, trabalhei com azeites, portanto, um produto diferente, mas a área também a linha foi um bocadinho a mesma. Trabalhar muito com os compostos do aroma, com diferentes técnicas de extração, diferentes metodologias de obtenção do azeite, perceber um bocadinho mais como é que isso poderá influenciar a qualidade do azeite, já no doutoramento. No mestrado se trabalha um bocadinho com monovarietais para perceber também um bocadinho se havia ali de facto compostos de aroma diferenciadores que pudesse identificar algumas qualidades do vinho. Portanto, foi um percurso, acabou por ser um percurso natural dentro daquilo que era a minha área de interesse. Acabas o doutoramento com que idade? Ser também. Eu acabei o doutoramento em 2009. Acabei em 2009. Portanto, depois, em 2009, acabei por ter a oportunidade de voltar novamente para a Certis, que de facto fui sócio fundador da Certis, uma empresa de controle de certificação, que agora atualmente continuo a trabalhar nela. E a ideia era desenvolver novas áreas de negócio que a empresa não tinha. Graças a Deus, com sucesso, conseguimos. Mantemos algumas dessas áreas de negócios, com altos e baixos. Já agora, resumidamente, o que é que a Certis faz? A Certis e agora fazem parte de uma multinacional, não é? Exatamente. A Certis é uma qual empresa... é o ramo de atividade? A Certis é uma empresa de controle e certificação. Portanto, o nosso negócio, ao fim e ao cabo, é dar confiança aos consumidores, sejam eles empresas ou consumidores finais. Portanto, nós trabalhamos tanto em certificação de produto como em certificação de sistemas de gestão. E nós começámos no setor primário, mais ligado a produtos alimentares, e depois acabámos por acompanhar esses produtos ao longo da cadeia toda. Portanto, trabalhamos desde agricultores até grandes cadeias de supermercado. E obviamente, o nosso core business é a área alimentar, mas depois acabámos por trabalhar também com produtos, começámos também por trabalhar com produtos também originários do setor primário, não é? Trabalhamos com floresta, trabalhamos com produtos florestais e também acompanhamos esses produtos florestais ao longo da cadeia até ao consumidor final. Se bem entendo daquilo que fui conversando contigo, uma das grandes preocupações do vosso trabalho é a ideia de sustentabilidade, quer económica, quer ambiental, quer social.
Sim, cada vez mais os sistemas de gestão e os produtos têm esta preocupação, digamos, de tripé. Ou seja, não basta a empresa fornecer um bom produto, um produto dito com qualidade. Ou seja, quando nós falamos de qualidade, falamos daquilo que é a designação intrínseca do produto para a expectativa do consumidor, do produto final. Que responde ou não àquilo que... O conceito de qualidade pode ser um bocadinho vasto, não é? Mas pronto, por definição é aquilo que corresponde à expectativa do consumidor, de forma mais simples. Isso claramente não é suficiente, não basta ter um produto ou um serviço que garanta um produto com qualidade. De facto, é muito importante a forma como se obtém esse produto e o percurso das diferentes fases desse produto. Portanto, as questões ambientais... Isso implica uma responsabilização das empresas. Exatamente. No que diz respeito às questões ambientais, às questões sociais. Sim. A componente ambiental é da ordem do dia, super forte, mas a questão social não é menos importante. E então há aqui uma preocupação de pôr estas três vertentes em pé de igualdade. Portanto, não basta o negócio ser sustentável do ponto de vista económico, que é fundamental. Se não houver sustentabilidade económica, nada pode ser sustentável do ponto de vista social nem ambiental, não é? Mas esta questão social e ambiental é fundamental para que haja a sustentabilidade de forma completa e robusta. E nos últimos anos tenho trabalhado muito em vários esquemas de certificação que a tónica claramente é este tripé forte. Bem, mas a vida não se faz só de trabalho. Graças a Deus. Tens uma carreira profissional, enfim, cheia, satisfatória. E isso é naturalmente uma parte importante da tua vida, mas obviamente, como dizes, graças a Deus a vida tem muito mais. E entre as muitas mais coisas que a vida tem, olha, há aquilo em que nós nos vamos metendo por gosto, por interesse, por necessidade da comunidade onde estamos inseridos, e tu estás metido aqui numa série de coisas. Já agora assim muito telegraficamente, porque também não nos queremos alongar com isto, mas, por exemplo, sei que fazes parte da direção do Círculo Laborense. Sim, é verdade. Já agora, o que é o Círculo Laborense e o que é que vocês lá fazem? O Círculo Laborense é uma instituição centenária, é o clube mais antigo em Portugal em pleno funcionamento, nunca deixou de funcionar, apesar de alguns tempos conturbados que de facto passou. E era um clube à moda inglesa que servia para as pessoas se encontrarem. Havia atividades culturais, havia debates do ponto de vista cultural, havia discussões daquilo que seria o interesse comum da sociedade na altura, e hoje o que procuramos fazer é exatamente a mesma coisa. Procuramos participar ativamente na sociedade eiborense do ponto de vista cultural, promovendo atividades, às vezes cedendo o espaço para atividades de entidades parceiras nossas. Lembro-me que em tempos nós iniciámos e onde iniciámos a nossa amizade foi exatamente com umas conversas no círculo. Umas conversas que de facto promovemos. E o objetivo é exatamente esse, hoje em dia ainda ser um centro de convívio, são convívio entre os sócios e os seus amigos, e promoção cultural, recreativa, é isso que se pretende. Também fazes parte da Confraria Gastronómica do Alentejo. É verdade, sou confrade da Confraria Gastronómica do Alentejo. O que é que esta confraria faz? Até há pouco era da direção, atualmente já não sou, mas pronto, procuro colaborar sempre que possível. A Confraria Gastronómica do Alentejo, o seu objetivo é defender aquilo que é a essência cultural, a identidade gastronómica do Alentejo regional. Eu acho que uma característica que nós temos dos alentejanos é que gostam muito de falar de
comida, dos produtos e ao fim e ao cabo a Confraria Gastronómica do Alentejo, o objetivo é defender os produtos endógenos, claramente os produtos endógenos, os seus receituários e toda a cultura envolvente nos produtos, nas tradições, na forma como eram produzidos, na forma como são apresentados. E temos aqui um vastíssimo património que, à data, porque a Confraria já fez 30 anos, o objetivo de quem a fundou era exatamente promover e defender este património que sentia-se que estava a ser perdido. Portanto, há aqui uma responsabilidade muito grande na defesa do património gastronómico, que, no meu entendimento, é o património mais rico que nós temos a nível mundial. Porque nós temos interior, temos litoral, temos uma diversidade gigante de produtos. Num território relativamente pequeno, há uma diversidade bastante grande. Bastante grande. Eu acho que é uma gastronomia bastante rica e que tem muito a dar à cultura portuguesa e à cultura mundial. Portanto, claramente há aqui sumo para e que nos últimos anos, décadas já, eu tenho pelo menos essa percepção, não sei se é correto ou não, mas que tem havido de facto um esforço de muitas entidades, naturalmente, e tem havido um certo reconhecimento desse valor desta gastronomia da região Alentejo. Eu acho que isto hoje é bastante valorizado, ou não? Sim, eu acho que cada vez é mais valorizado e reconhecido. De facto, há aqui uma preocupação de todos os intervenientes de não deixar perder um património vastíssimo, riquíssimo, e que de facto se nada se fizesse havia esse risco, não é? Porque a globalização está cá, não é? E depois às vezes há tendências de determinadas gastronomias que têm um marketing mais apelativo ou uma facilidade de confecção diferente, não é? Porque de facto fazer um ensopado de borrego não é a mesma coisa do que fazer um esparguete, não é? Portanto, é importante haver essa defesa desse património e garantir que de facto perdura no tempo e deixamos para os vindouros esse património que nós recebemos, não é? Nós não somos donos desse património. Nós somos fiéis depositários desse património e devemos deixar... Fruímos dele e convém que o deixemos em boas condições. Eu acho que bem, não é? Mas eu acho que é importante deixá-lo, não é? E, se possível, melhor do que o encontramos. Claro. Um outro campo de ação em que estás envolvido, sei que é... Tu vives no centro histórico, aqui no centro da cidade, e, portanto, sei que também fazes parte da Associação de Moradores do Centro Histórico. É verdade. É mais um chapéu. De facto, sentiu-se a necessidade da criação de que é relativamente recente, é relativamente recente. Há quanto tempo é que surgiu? Cerca de 3 anos. Relativamente recente. Sentiu-se, de facto, a necessidade de defender o centro histórico como um todo. Portanto, não estamos a falar só de moradores, estamos a falar também de pessoas que trabalham no centro histórico, de amigos do centro histórico. Por onde é que surgiu em primeiro lugar essa necessidade? Ou seja, quais eram os sinais que vocês foram identificando que disseram assim, precisamos de fazer qualquer coisa? Eu acho que uma das dificuldades que existe é a falta de segurança. A cidade está mais suja. Sentimos também a dificuldade que é viver no centro histórico. A falta de estacionamento, a dificuldade que existe para se poder arranjar qualquer coisa no centro histórico, não é? É preciso pedir autorização para pintar uma casa exatamente com a mesma cor. Portanto, há aqui dificuldades muito acrescidas de se viver no centro histórico. Eu acho que, de facto, é importante haver aqui interlocutores que sejam independentes, portanto, que estejam claramente acima dos interesses partidários, uma defesa que é uma defesa comum, e isso acho que é muito importante. Há outras associações de moradores na cidade que se constituíram também, entretanto. Eu acho que este movimento de associativismo entre moradores, entre amigos, entre utilizadores, é muito importante porque a preocupação é a mesma. É
tornar o centro histórico um local que seja agradável de viver, que seja agradável de trabalhar. E nós temos sentido, de facto, essa degradação ao longo do tempo. É muito e estamos a tentar reverter isso. Enfim, digamos, essa queixa de quem vive por aqui, de que o centro histórico, além de estar desertificado, porque as pessoas foram deixando de viver no centro histórico, vive pouca gente no centro histórico, por variedíssimas razões, e que quem fica vai sentindo cada vez mais um abandono e uma falta de condições. Isto achas que é real? Ou seja, achas que tem havido de facto esta degradação? A nossa percepção é que é real. A nossa percepção é que é real. E basta circular hoje em dia pelo centro histórico, que era uma coisa que não se via há 15 anos, 20 anos, não se via. Agora está tudo grafitado. Não há uma parede no centro histórico que não esteja grafitada. É uma pandemia horrível dos grafites. E estamos a falar de grafites que sujam, não estamos a falar de obras de arte, não é? E eu acho que isso é importante, apelar à consciência de quem os faz, não é? Deixemos as paredes brancas, elas são bonitas brancas. Acho que é uma falta de respeito pelo património que é de todos, não é? Porque a casa tem um dono, é certo, mas a rua é um património de todos e nós gostamos de andar numa rua que seja bonita, que seja agradável, que não seja constantemente suja, não é? Há montras de, por exemplo, ali ao pé do antigo Hotel Planície, que agora é Pousada da Juventude, se nós circularmos para a Praça de Geraldo, há ali uma série de lojas que foram recentemente restauradas, já está tudo grafitado, quer dizer, eu não sei o que é que se passa na cabeça de quem o faz, não é? Qual é que é a intenção? Se é só sujar por sujar? Não, acho que nada acrescenta aquilo, não sei qual é que é o objetivo. Mas o que é certo é que as coisas estão num estado cada vez mais deplorável. Portanto, esta associação de moradores isso é mais pretende dar o seu contributo para tentar possível, não é? melhorar as coisas no centro histórico. O nosso objetivo é alertar. As condições de vida, a preservação do património. Nós fizemos, por exemplo, um abaixo-assinado que teve uma adesão bastante grande, que motivou uma votação junto da Câmara Municipal, que foi a questão da videovigilância. Há imensas cidades já em Portugal que têm videovigilância e com resultados objetivos, porque de facto é dissuador. Porque infelizmente cada vez mais os polícias na rua são menos, não há condições financeiras para ter mais, não é? E de facto o sentimento de insegurança é presente. Há muitas pessoas que lhes acontecem coisas, pequenos furtos ou grandes furtos, e há outros incómodos, para ser simpático. E muitas vezes as pessoas não fazem queixa porque acham que não vale a pena, porque de facto a justiça no país funciona mal. Eu acho. Nós combinámos não falar de política, mas de facto eu acho que o cancro verdadeiro deste país é a justiça. Funciona mal, pronto. E as pessoas sentem-se que não vale a pena fazer queixas. Portanto, depois há aqui digamos, um ciclo vicioso, que é como não há queixas, as estatísticas estão boas, e as estatísticas são boas, então não há mais polícia, não há justificação para fazer videovigilância, portanto há aqui um ciclo vicioso. Mas claramente a percepção das pessoas e a realidade e os relatos que nós recebemos todos os dias é que de facto há um sentimento grande de insegurança. E eu acho que é importante, de facto, quem de direito olhar para isto com os olhos, não fazer vista grossa, porque às vezes há uma tendência de fazer vista grossa às coisas, não é? Falar com as pessoas, perceberem as pessoas, andarem na rua, irem à Praça de Geraldo às 11h30 da noite e perceberem de facto o sentimento de insegurança que existe. Bem, pede-se de facto aos poderes instituídos que têm a missão de zelar por estas questões, que estejam atentos. Por outro lado, é uma missão de todos os cidadãos e é neste sentido que, olha, é útil participar naquilo que são estas estruturas da vida em comunidade e cada um tentar também dar o seu contributo e fazer o seu papel. Exatamente. Portanto, enquanto cidadãos responsáveis, há aqui um papel que não é só estar à espera que alguém faça.
Sim, eu acho que é muito importante nós incluirmos-nos e fazermos parte daquilo, olha, que são associações, serviços que existem, sociedades recreativas que estão no terreno, que fazem parte da nossa cidade e que, portanto, e que dependem de nós, de darmos o nosso apoio, darmos o nosso contributo e através delas fazermos alguma coisa também. Sim, eu acho que é fundamental isso, que é nós todos podemos ser uma peça que ajuda à mudança. Não, o que não podemos também fazer é ficar no sofá a queixar-nos. Exatamente. E a dizer ninguém faz nada. Infelizmente esse às vezes é um sentimento muito presente na nossa sociedade. Não é aquele o treinador de bancada, não é? Que toda a gente opina, mas depois quando chega à altura de... Com muita frequência há uma indignação resignada. Exatamente. Ou seja, uma indignação, diz-se mal, queixamos e tal, mas depois, por outro lado, resignamos-nos e ficamos no nosso cantinho a fazer a nossa vidinha e não nos envolvemos. E quando isto acontece, pois perdemos a oportunidade de dar contributos. Sim, porque é isso mesmo. A vida é feita de oportunidades, não é? E em dado momento, por pequenos contributos que nós possamos fazer, o pequeno contributo já é um grande contributo, porque ajudamos outros a ajudarem também. Uhum. E isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma equipa, não é? Nós em sociedade, nós, sociedade, temos que ser equipa, temos que trabalhar em equipa, nós temos que gostar de trabalhar em equipa. E com as divergências de opinião, como é óbvio, não é? Quando há duas cabeças, há duas sentenças, isso nós já sabemos. Mas, inevitável. Mas tentar procurar convergências, tentar procurar aquilo que serve à convergência. E eu acho que isso é muito importante, porque ao fim e ao cabo vivemos todos na mesma cidade e todos queremos viver bem na nossa cidade. Claro. Luís, este podcast chama-se No Meio do Mundo, fazendo referência a esta presença dos cristãos no meio do mundo. Como é que Deus entrou na tua vida? Como é que a fé foi fazendo o seu caminho e tu com ela? Isso, as primeiras pessoas que me apresentaram Deus, claramente foram os meus pais. Uhum. E sem margem para dúvida nenhuma. Eu devo estes primeiros passos, que foram claramente a base, os alicerces aos meus pais. Isso lhes devo, como lhes devo agora também. Hoje em dia, de vê-lo o exemplo, graças a Deus são os dois vivos. E diariamente são inspiradores. Diariamente eu vejo neles a fé presente neles e vejo também nas suas dificuldades, porque a idade também já não ajuda, não é? Vejo uma fonte de inspiração e vejo a fé presente neles. E depois já há o percurso normal que foi feito também na escola, catequese, depois o caminho universitário, depois do caminho universitário depois houve também o caminho da fé através de alguns movimentos, sempre com este objetivo que eu acho que para mim é fundamental, que é um claro farol e um claro objetivo, que é este caminho para Deus. Eu muitas vezes penso, porque não há fé sem dúvida, e eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho as minhas questões e os meus porquês, eu acho que é muito importante. E depois, ainda por cima, ao meio da ciência, não é? Uhum. Com a minha racionalidade, sou moderadamente racional, não sou 100% racional. O que é isso de ser moderadamente racional? Porque eu acho que também tenho um lado emotivo, não é? Claro. Não sou extremamente racional. Acho que tem que haver esta parte emotiva de fazer as coisas não às és vezes sem pensar. Não és propriamente um robô. Não, às vezes é importante fazer essas coisas também, às vezes, sem pensar. Uma vez por outra. Uma vez por outra também é bom, não é? Às vezes num convívio, olha, vamos beber mais um whiskyzinho que depois... Mas tu és, em geral, um homem bastante, enfim, razoável. Procuro ser. Mas aquilo que eu acho que é fundamental neste percurso de fé é exatamente não ser uma fé de sofá, não é? Não ser uma fé... Outro dia eu ouvi um podcast muito engraçado que dizia
a esperança é de quem espera, e normalmente quem espera está sentado. Portanto, a nossa fé não é de estar, não pode ser de sofá, não é? Porque lá está outra vez aqui a figura do sofá. Voltamos ao mesmo, exato. Apesar de estarmos muito bem sentados, não é? Mas também estar a falar e a andar seria mais difícil fazer este podcast. Mas pronto. E é preciso fazer caminho, não é? E nós, e eu, procuro fazer esse caminho. Nesta fé que tem as suas dúvidas, nesta fé que tem as suas questões, nos altos e baixos que a vida já me proporcionou, não é? Mas sempre com esta esperança de querer fazer muito o caminho para Deus. E é isso que ao fim e ao cabo me norteia de forma muito transparente, muito clara, muito objetiva, não tenho dúvidas nenhumas, que de facto aquilo que eu quero na vida é um dia que eu parta desta vida e continuo a fazer caminho, continuar de facto a fazer caminho, não é? De caminho para Deus. E isso é uma coisa que eu quero muito e não quero nada desviar-me disto. E é uma preocupação que eu tenho, é não me querer desviar deste caminho. Apesar de às vezes das tentações mundanas, não é? Mas acho que é importante ter isto muito presente. Como ajudas, digamos assim, foste participante, como já referiste, de alguns movimentos. Concretamente sei que fizeste o curso de cristandade num certo momento da tua vida. Sim. O curso é uma experiência, enfim, intensa, normalmente significativa. E depois, de um ponto de vista mais de continuidade, sei que fazes parte de uma comunidade de vida cristã. Não é? Exatamente. Portanto, Já agora, para quem nos ouve e que nem sempre está familiarizado com estes diferentes movimentos, o que é uma comunidade de vida cristã? Ora bem. CVX. A CVX, dita CVX. A CVX está muito alicerçada naquilo que é os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. E há muito pragmatismo em termos daquilo que são os princípios que nos guiam, que nos ajuda muito a alicerçar-nos na essência do caminho. E é isso que me ajuda muito. Esse caminho não é feito sozinho, é feito em comunidade. A minha comunidade é o de Graça, é a comunidade mais pequena, porque somos divididos em grupos. A minha comunidade mais pequena é o de Graça. Depois a minha comunidade maior é o Alentejo, porque é uma comunidade geográfica. Depois em Portugal e depois no mundo. Portanto, estamos espalhados pelo mundo inteiro. E aquilo que nós fazemos é, quinzenalmente, rezar uma orientação para a nossa vida, que nos ajuda a centrar aquilo que é o nosso percurso em Deus. E, portanto, rezamos essa orientação para a vida, depois tem várias temáticas anuais, e que vai nos permitir depois, quinzenalmente, nós reunimos-nos e partilhamos, sem julgamentos, sem qualquer tipo de juízos. Nós partilhamos a nossa vida com o outro e o outro ouve-nos. Eu acho que isso é importante porque nós aprendemos com aquilo que dizemos e aprendemos com aquilo que ouvimos, sem julgamentos, sem criminações. Cada um faz o seu caminho em comunidade e há uma entreajuda muito importante. E desde 2021 estou nesse caminho e que tem-me ajudado muito. Tem sido útil. Tem sido bastante útil a ajudar-me a caminhar para Deus, porque este caminho, que é o meu objetivo principal da vida, é um caminho que faz muito mais fácil se for em conjunto. Fazer os caminhos, caminhar sozinho é mais difícil, não é? Seja no contexto desta comunidade CVX, seja também no contexto familiar. Acho que a família é uma estrutura muito importante e me ajuda também a caminhar muito também para esta vida. Por falar em família, tu és orgulhoso pai de 2 filhos, já crescidinhos, não é? Carminho está com que idade? Carminho agora vai fazer 22. 22, portanto já está na universidade. O Zé Maria um bocadinho mais novo. 22 não, 21.
Não, 22 porque ela faz no final do ano, sim. Isto meu Deus, é que eles crescem de uma maneira, isto é muito Depressa demais, não é? É muito Depressa demais. complicado, é muito E complicado. o Zé Maria está com 18? E o Zé Maria vai fazer 19. Vai fazer, exatamente, tem 18, vai fazer 19 e 21. Assim é que é correto. 19 e 21 anos. Pronto. Olha, em que é que esta forma cristã de viver e de olhar para a vida também te ajudou a ser pai e a educar estes dois filhos que, que são os teus? Exatamente, e que eu tenho muito orgulho nos dois. Uhum. De facto, é uma fonte de esperança, é uma fonte de amor, e eu sinto-me um privilegiado muito grande em ser pai dos dois. Uhum. E muito orgulho mesmo, é um orgulho muito sentido. Mas é um orgulho saudável, não é não é um dos pecados mortais. Acho que este é porque é fonte de amor. E uma das coisas que eu lembro-me desde pequenino, desde eles serem pequeninos, era à noite rezarmos juntos. Eu acho que começou tudo aí. Começa da mesma forma que os meus pais começaram comigo, foi assim que eu comecei também com eles. Uhum. Porque acho que é muito importante estas coisas importantes, não é? Estas coisas importantes, como Deus, o acreditar em Deus, o ter esperança em Deus, o garantir que de facto não é tanto o garantir não é a palavra certa, é o sentir que temos uma mãe do céu também. Esta fé em Nossa Senhora também é muito presente, sempre foi muito presente também na nossa família. E eu também tento incutir isso, que há uma mãe do céu sempre a proteger-nos, portanto rezar muito a Nossa Senhora. E essa transmissão da fé, dizias tu, achas que passa muito por estas coisas muito simples a princípio, dos pais rezarem com as crianças à noite, por exemplo? Eu acho que é fundamental. Eu acho que, sinceramente, é das coisas que mais gostava era no final da noite juntarmos-nos e rezarmos juntos. Eu acho que isso era uma coisa muito importante. E que gostava, e às vezes na cama do Zé Maria ou na cama da Carminha, às vezes havia muito isso, juntar-nos e rezarmos em conjunto. Eu acho que começa por aí. E às vezes até manter, até muito há pouco tempo, não é? Agora não, porque já estão em Lisboa, mas antes de irem para Lisboa, fruto das adversidades da vida, eu e a mãe deles fizemos percursos de vida diferentes. Mas isso mantivemos os três. Quando era a altura deles estarem comigo, foi uma coisa que nós fazíamos à noite. Rezávamos os três. Ao fim e ao cabo, aquilo que fazíamos quando eles eram pequeninos, fazíamos também em conjunto. Depois a Carminho foi para Lisboa, depois às tantas era só o Zé Maria, de vez em quando fazíamos, menos vezes, porque acho que havia menos... E agora o Zé Maria também já foi para Lisboa. E agora, ficaste sozinho em casa, o velhote sozinho em casa. Agora rezo com a Rita, não é? É verdade, ainda não tínhamos falado da Rita, a namorada, que estão quase a casar, não é? É verdade. Portanto, dentro de uns meses estarás casado com a Rita. Graças a Deus. Agora rezo com a Rita. Rezas com a Rita, que trouxe aí aos olhos do Luís um brilho novo. É verdade. A primeira coisa que me encantou na Rita foi exatamente um brilho especial dos olhos dela, um brilho de paz. Foi de facto isso que a primeira coisa que me encantou. E essa paz de facto é presente nela. E essa paz também acaba por ter consequência também quando com alguma frequência rezamos juntos também à noite. E isso acho que ajuda muito no tal caminhar em conjunto para Deus em família. É fundamental. Nós termos alguém ao nosso lado, ou sozinhos ou ao nosso lado, às vezes, como se costuma dizer, mas vai só de mal acompanhado, não é? Mas se nós tivermos, sim, mas aqui não é o caso. Mas se nós tivermos o privilégio de estar bem acompanhados, muito melhor. Não é? E é o caso, e graças a Deus
Deus fez com que os nossos caminhos se cruzassem e agradeço muito a Deus todos os dias essa oportunidade que Deus me deu de poder amar. Bem, Luís, é uma excelente maneira de terminarmos aqui a nossa conversa com este tom de esperança e de nota positiva sobre o que aí vem. Pedimos habitualmente a quem vem conversar connosco que nos traga uma proposta musical para encerrar o programa. O que é que tu escolheste? Olha, eu tive algumas dúvidas naquilo que iria escolher e pensei muito sobre o assunto, mas eu acho que a música que eu vou escolher é aquela que se mais adequa ao âmbito e também é uma oração que muito me tem acompanhado nestes últimos anos, que aprendi a rezar nos últimos anos e portanto é essa que eu deixo convosco, que é a oração de Santo Inácio. Muito bem. Luís, obrigado por teres aceitado o desafio para estar aqui para esta conversa, por seres um cristão no meio do mundo e nós despedimos-nos aqui deste episódio do podcast No Meio do Mundo. Voltamos na próxima semana. Já sabem, podem sempre encontrar-nos no YouTube, no Spotify, com episódios publicados à terça-feira e aceder através das redes sociais da Arquidiocese. Até à próxima.